Cumprimentamos a todos com a gloriosa paz do Senhor. Nesta tarde, eu gostaria de fazer uma meditação que se encontra na carta de Paulo aos Gálatas. Carta do apóstolo São Paulo aos Gálatas. Se você tem Bíblia, você abre a sua Bíblia. Se você não tem Bíblia, você pede emprestado, aprender um pouco da palavra de Deus no domingo à tarde. Paulo, ele escreveu essa carta aos Gálatas sobre um pretexto. Ele escreveu às igrejas da Galácia, as autoridades que declaravam a Paulo que estava fora do contexto. Então Paulo escreveu a Galácia, ou seja, a Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. Essas igrejas que faziam parte da Galácia, que hoje é a atual França, os gauleuses, né? Então ela escreveu com um propósito específico a carta aos Gálatas. O propósito que Paulo tomou conhecimento de que certos mestres judaicos eles estavam inquietando seus novos convertidos na Galácia e impondo-lhes a circuncisão, ou seja, eles estavam impondo o julgo da lei mosaica como requisito para que eles pertencessem à Igreja de Cristo. Então, eles estavam dizendo que a salvação e para o ingresso na Igreja de Cristo dependia de que eles cumprissem o rito da lei mosaica. Então, ao saber disso, Paulo ele escreve para demonstrar cabalmente que as exigências da lei, elas findaram com o Velho Testamento. Nada a ver, né, com a operação da graça, não tinha nada que envolver na operação da graça de Deus em Cristo Jesus, sob esse novo concerto. Então, para reafirmar claramente que o crente recebe o Espírito Santo, com ele a nova vida espiritual por meio da fé no Senhor Jesus Cristo, e não por meio da lei do Antigo Testamento. Então, na visão panorâmica, nós temos aqui que o contexto desta carta inclui também os oponentes judaicos de Paulo na Galácia. Eles atacavam o apóstolo Paulo diretamente quando eles diziam que Paulo não tinha nada a ver de apóstolo, que Paulo não era nem crente, porque o evangelho que São Paulo pregava era um evangelho diferente dos apóstolos, dos judeus, né, dos que moravam em Jerusalém, dos primeiros apóstolos que estavam ainda presos, alguns à circuncisão. Então Paulo havia sido mandado à incircuncisão, ou seja, aos gentios, aqueles que não faziam parte da aliança do Senhor no Antigo Testamento, os incircuncisos, os que não conheciam nem recebiam o sinal de Cristo. Então Paulo havia sido dado como apóstolo aos gentios, e eles diziam então, os judaizantes que se convertiam, que Paulo não tinha nada a ver, que Paulo nem era apóstolo. E Paulo ele rebate aqui na carta aos Gálatas, de uma forma veemente, né, esse novo evangelho seu, o evangelho da graça. Não o evangelho do ritual, o ritual da lei mosaica, né, da circuncisão, de guardar os dias, as luas novas, as festas, aqueles rituais que eram sombras. Paulo, ele mostrava porque ele precisava abolir esses costumes no meio do povo. Então, ele escreveu essa carta diferente para mostrar que em Cristo nós somos a nova aliança. Nós não precisamos guardar esses rituais, essas normas, não toque nisso, não faça aquilo, não use aquilo, não seja amigo dessa pessoa, porque você vai se contaminar. É isso que Paulo gosta de mostrar. E é isso que ele mostra aos Gálatas. Então eu resolvi falar sobre essa passagem justamente aqui no capítulo 5, porque me aconteceu um fato interessante essa semana. Ele diz assim, capítulo 5 da carta aos Gálatas, a partir do verso 1, nós vamos ler até o verso de número
13. Estai, pois, Gálatas 5, 1 ao 13. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por caridade. Corrieis bem. Quem vos impediu para que obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outras coisas sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque, pois, sou perseguido. Logo, o escândalo da cruz está aniquilado. Eu queria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pela caridade. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra. Nesta, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Eu acho interessante, irmãos. Paulo, ele foi rebatido pelos judaizantes, aqueles que estavam no começo da sua fé cristã. Eles diziam e não aceitavam o apostolado de Paulo. Por quê? Porque Paulo estava como fariseu, doutor da lei, guardando a lei, criado aos pés de Gamaliel, um homem que conhecia todo o rito judaico, toda a lei judaica. A circuncisão, ou seja, Paulo era fariseu, circuncidado, como todo judeu. Ao 8º dia, eles cortavam o prepúcio como lembrança e símbolo da comunhão, do pacto com Cristo, com Deus. E eles cortavam o prepúcio e guardavam na carne esse sinal. E agora que eles queriam que o crente convertido, o novo crente convertido, fizesse esse ritual também, guardasse alguns preceitos da lei, ou não, ou todos os preceitos da lei de Moisés. E Paulo então se chateou porque disse, não, a gente não precisa guardar mais essas coisas. Eu fiquei livre dessas coisas, eu era fariseu. E eu fui mandado para o deserto da Arábia, passei 3 anos lá escondido para me desvencilhar desses costumes. É difícil, irmãos, você se livrar, você se apartar, você deixar os maus costumes ou os bons costumes que você aprendeu. É difícil porque é um choque entre você agir com o dever da obrigação e o chamado. Jesus, ele passando por um lugar, eu registrei aqui na Bíblia, Lucas capítulo 9, São Lucas capítulo 9, diz aqui assim: Jesus, ele estava passando por um lugar e quando viu algumas pessoas que vieram a ele, uns disseram, olha, deixa que eu te seguir. Jesus então disse assim, as aves do céu têm ninho, as raposas têm seus covis e o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça.
E o outro disse, olha, Jesus então olhou para um jovem e disse, vem, segue-me. Ele disse, deixa primeiro que eu vá enterrar meu pai. Jesus então olhou para ele, o amou e disse, deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Havia uma tradição, na verdade. Não era que o pai daquele jovem havia morrido. Havia uma tradição que o filho mais velho, o judeu, o filho mais velho de uma família judaica, ele só poderia casar ou sair de casa quando o seu pai morresse. Ele era o guardião da família, o detentor da família. Então ele disse, quando foi receber o chamado de Cristo, ele disse, deixa primeiro que eu vá sepultar meu pai. E Jesus, conhecendo o seu coração, disse, deixa que os mortos sepultem seus mortos. E eu achei isso, quando eu li essas palavras, assim, logo quando eu comecei a ler a Bíblia, eu achei essas palavras assim de Cristo, uma palavra um tanto pesada. Mas como é que Jesus dá uma resposta desse? Deixa que os mortos vá sepultar os seus mortos. Capítulo 9 e o verso 57. E eu fiquei pensando nisso. Jesus foi muito pesado ali com aquele jovem. Mas na verdade não era que Jesus havia sido pesado. Que Jesus, conhecendo o coração daquele jovem, Jesus conhecia que ele estava preso às tradições. E entre o conflito do cumprimento do dever e o chamado, deve prevalecer o chamado de Cristo. Eu creio que aquele jovem não seguiu a Cristo e foi embora, porque ele teria que se desligar das tradições. Jesus disse, olha, deixa, em outras palavras, o que ele entendeu, deixa as tradições de lado, porque eu não vim pregar tradição, eu vim pregar o arrependimento. E aquele jovem, baixando a cabeça, foi embora. E eu creio que perdeu o melhor da sua vida, que foi a salvação, porque ficou preso às suas tradições. E tradição essa que iria levar fatalmente a um desencontro na eternidade com Cristo. E, como eu disse, essa semana me ocorreu algo interessante. Eu gosto de me ligar em tudo que vai acontecendo. Eu gosto de me ligar em tudo. Eu fui visitar um amigo meu. Na verdade, resolvi uma coisa com um amigo meu, crente batista. E ele, sempre que ele me viu, ele dava paz do Senhor. Pai do Senhor, irmão Mário, tal, me dá aquele abraço, a gente conversava, tal, resolvia as coisas. E eu fui ao encontro dele, e quando ele me encontrou, ele parou, olhou para mim assim, tomou um susto, olhou, arregalou os olhos para mim assim, eu estendi a mão para ele, disse, a paz do Senhor. Ele olhou, gaguejou assim, fez, você está crente? Eu digo, a paz do Senhor. Aí ele olhou para mim, e ele de barba. Aí ele olhou para mim, disse, a paz do Senhor, irmão Mário. Eu não perguntei a ele por que ele me fez aquela pergunta, porque eu notei que foi o choque que ele recebeu ao me ver de barba. Porque em 28 anos de crente, em 30 anos de polícia, que eu passei, 30 anos e 9 meses, eu não pude usar barba. O regulamento não permitia que a gente usasse barba. E na igreja também não permitia. E ele me viu de barba, aí ele disse, mas o que foi que houve? Eu disse, não, eu mudei de ministério. Aí ele olhou para mim, baixou a cabeça, levantou os olhos dele encheu de lágrimas. Eu vi nos olhos dele, ele olhou para mim e disse, Deus te abençoe, meu irmão. Eu quero que o seu ministério continue frutífero, que o seu ministério prospere, que Deus lhe use poderosamente aqui nesse ministério, como Deus lhe usou em outro lugar. Que você continue sendo um canal de bênçãos para muita gente e para a minha vida. E ele me disse isso e eu senti que as lágrimas caíram do rosto dele. Porque ele me discriminou, sabe? Ele me julgou pela barba. E eu, já calejado com essas coisas, irmãos, eu não fiquei chateado com ele, porque depois ele realmente, através da bênção que ele me falou, eu senti que havia
um pedido de desculpas ou assim, que eu pisei na bola. Quem sou eu para... E eu com a barba também, ele disse assim, eu creio que ele imaginou na cabeça dele, né? E às vezes a gente pisa na bola, irmãos. Às vezes a gente age assim com muitas pessoas, como nós agimos como fariseus, julgando, medindo, sacudindo, né? Excluindo as pessoas pelo vestir, pelo comer, por guardar sábados e domingos, ou luas novas, por conversar com A ou com B, por ter amizade com A ou com B, somos julgados de toda maneira. E eu pergunto a você, Paulo disse aqui na carta aos Hebreus, na carta aos Gálatas, que nós estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Será que existe alguém que depois de ser livre, a pergunta é essa, torna a agir como escravo? Será que depois que Cristo nos libertou do pecado, do mal, de conceitos que nós tínhamos errado nas nossas mentes, no nosso coração, será que nós podemos reedificar esses altares de preconceitos e conceitos e nos tornar escravos outra vez da religião, do formalismo, da religiosidade, nos tornando escravo da religião, irmãos? Mas eu creio que Deus, ele, pelo apóstolo Paulo, se Paulo passou por isso, imagine eu, irmãos. Paulo foi acusado de não ser pastor, de não ser apóstolo, de ser um cara que era desviado, porque não cumpria mais o ritual das luas novas, não cumpria mais o ritual judaico. Paulo estava vivendo como gentio, mas pregando aos gentios. Paulo teve um bloqueio muito grande. Eu admiro muito a vida do apóstolo Paulo, porque ele teve que lutar contra as suas próprias origens, irmãos, contra os seus próprios conceitos, irmãos. Aquilo que ele tinha guardado dentro dele quebrou e ele caiu na real. Irmãos, como é difícil a gente lutar contra o conceito estabelecido. Como é difícil a gente lutar contra os preconceitos estabelecidos anteriormente, como diz por muitos na sociedade. Esse cara não é mais crente porque está usando barba, barbado. Certa vez eu vi um grande pastor, uma pessoa dizer em rede nacional que era pecado o crente usar barba. Que é pecado usar barba e tal, aquela coisa toda, e foi uma enxurrada de comentários negativos contra aquele cidadão, e eu achei tão triste, porque é como se eu submetesse o meu ministério, um homem já vivido, a uma avaliação mundana, escandalizando o evangelho, discriminando as pessoas e falando uma heresia tão grande, irmãos. Quando a Bíblia está recheada de passagens que um judeu jamais poderia cortar sua barba, ou nem aparar a ponta das barbas ou as costeletas. No Salmo 133, o escritor ao Salmo 133, diz aqui, no versículo 2, versículo 1, Cântico de Davi: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, independente de barba. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho do Monte Hermon. Olha que coisa maravilhosa. Como é precioso, ele recebia a unção sacerdote e o óleo escorria na barba e ficava cheirosa a barba, ficava bem tratada, ficava aquela coisa que agradava ao Senhor. E para o judeu era uma vergonha você ter a barba cortada, irmãos. Agora, para eu dizer isso em uma rede, né, de Instagram, ou em rede de comunicação, sei lá, eu esqueci o nome agora,
nessas redes sociais, para que eu diga que usar barba é pecado, eu estou falando heresia, irmãos. Eu estou julgando as pessoas, eu estou agindo como judaizante, um antijudaizante, na verdade, negando aquilo que Deus deixou no rosto para mostrar que não é pecado. Porque se barba fosse pecado, Deus colocava escondido. Você não acha? Então, quando eu digo isso abertamente, eu estou afrontando a Deus. Agora, quando eu permito que se coloque uma estátua de bronze minha na frente de um templo e eu vá adorar, aí sim eu estou afrontando diretamente a santidade de Deus. Agora, quando eu uso uma barba, qual o pecado que tem em que eu use uma barba? Será que eu vou para o inferno direto, queimar na pedra do inferno, porque agora eu uso barba? Eu conheço tantas pessoas que não usam barba e que vivem e pintam no inferno. E é bom a gente avaliar. Tem uma passagem, outra passagem na Bíblia, primeiras crônicas, no capítulo 19. O rei dos Amonitas ultraja os mensageiros de Davi, e este o castiga. Aí diz aqui que Amon, Naás, rei dos filhos de Amon, morreu, e seu filho reinou em seu lugar. Então Davi mandou que algumas pessoas dele fossem lá, dar boas-vindas a ele, agradecer pelo comportamento que Anás tinha com Davi, a aliança que Anás tinha com Davi, o rei dos Moabitas. E quando eles chegaram lá, os discípulos, os servos de Davi, do rei Davi, o que aconteceu? Pelo que Hanum tomou os servos de Davi e os rapou, e lhes cortou a vestes pelo meio até a coxa, e os despediu. E vieram e foram-se e avisaram a Davi acerca destes homens, e mandou ao encontro deles, porque aqueles homens estavam sobremaneira envergonhados. Disse, pois, o rei: deixai-vos ficar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba, e então tomai-o. Não traga eles para a cidade não, porque eles estão envergonhados. Cortaram as vestes deles até a coxa, eles mostrando as coxas, e cortaram a barba deles, raparam a barba deles. E eles não podiam entrar no acampamento em Jerusalém, porque eles estavam envergonhados, não por causa da barba, porque eles estavam envergonhados, porque um judeu tirar a barba era uma vergonha incrível. E eles ficaram em Jericó até que a barba crescesse, para eles retornarem à sua cidade. Aí nós vemos Paulo dizendo para a igreja da Galácia que a gente não pode se tornar escravo de costumes. Agora, se eu quero copiar Daniel Berg, Gunnar Wingre, né, que vieram trazer da Suécia, trazer a palavra, e chegaram, o costume da Suécia é você andar de terno, gravata, por causa do frio intenso, aí você vem de navio, o frio é intenso durante as noites, as marés, os ventos, e você desembarca aqui no porto, no carro de porto, não aqui em Maçã, onde eles desembarcaram em Belém, e quando chega lá um calor terrível, irmãos, tropical, e eles chegam de mala, terno, gravata e chapéu e sem barba e de bigode. E então adotaram a prática deles, que eram batistas também. Adotaram a prática deles, terno, gravata, sem barba, só de bigode. A partir de agora vai ser assim, e tem que ser assim. A gente perde membro, a gente perde obreiro, a gente manda para o inferno, mas não entra no céu de barba. É querer privatizar o céu, irmãos. Eu fico besta com essas coisas. É querer privatizar o céu de Deus. Eu não posso me deixar vencer do mal, a Bíblia diz. Eu não posso usar a liberdade, hoje em Cristo, como Paulo fala aos Gálatas, para dar ocasião à carne. Não. Eu não posso, mas eu não posso, sendo livre, voltar à servidão da lei. Não toque, não use, não converse, não faça. Quanto Jesus foi discriminado, irmãos? Dizia que Jesus era comilão, era um beberrão, glutão, que os discípulos de Jesus não lavavam as mãos para comer.
comiam impuro, bateram forte, os fariseus e os saduceus bateram sem piedade em Jesus, achando que ele estava invalidando as tradições. Mas Jesus não veio invalidar as tradições. Ele veio chamar os pecadores ao arrependimento. Jesus, ele não podia entrar na casa de Zaqueu, mas ele entrou na casa de Zaqueu, que era cobrador de impostos, publicano. Ele entrou na casa de Zaqueu. Ele diz assim, ó: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Fomos livres, irmãos, não para nos meter outra vez embaixo de jugo da servidão. Esse é o problema, que as pessoas vivem um evangelho de servidão. Quando nós olhamos para a palavra, que não existe essas proibições, irmãos, não existe essas proibições. E Paulo foi acusado, como eu disse, de não ser crente, nem ser apóstolo pelos judaizantes, porque não cumpriu o rito da lei mosaica. E o que ele fez então? Ele chamou os apóstolos, levou o caso aos apóstolos, ele e Barnabé os irmãos levaram essa problemática toda dos judaizantes, daqueles que se convertiam e queriam continuar no rito mosaico, tornando o cristianismo algo pesado, algo insuportável. E eles levaram aos apóstolos, e os apóstolos, no primeiro concílio, né, que fizeram em Jerusalém, está no capítulo 15 do livro de Atos. Capítulo 15, vamos olhar o que é que diz o livro de Atos. O lenço caiu. Livro de Atos, capítulo 15. Atos, capítulo 15. Fizeram um concílio para resolver essa parada. Vamos ver o que é que a gente pode definir aqui e colocar no texto sagrado, no livro de Atos, deixar registrado para que acabe essa celeuma, essa confusão entre usar os símbolos, os rituais judaicos e pesar a igreja, deixar o evangelho pesado, ou a gente vai ficar livre dessas coisas. Vamos resolver aqui. E fizeram assim, capítulo 15 do livro de Atos. Capítulo 15 do 17 eu vou ler a partir de agora. Para que o resto dos homens busque o Senhor, e também todos os gentios, sobre os quais o nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas estas coisas, e que são conhecidas desde toda a eternidade, pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Pronto. É isso que ele nos dá. Essas são as prescrições, ou seja, as proibições bíblicas. E ponto final, irmãos. Ele não diz, olha, o crente, o novo convertido, o velho convertido, o pastor, o presbítero, o diácono, seja quem for, não pode usar barba. Porque se usar barba, você está no inferno, você está pecando. É errado, irmãos. Estamos colocando jugo, tornando o nosso povo a servidão outra vez. Ele diz aqui, só 3 coisas aqui. Você não se contamine dos ídolos, da prostituição, fuja, do que é sufocado e do sangue. Ou seja, não mate um animal sufocado e coma ele com sangue ali. Ou não pegue uma galinha cabidela, né? Vá lá, a galinha cabidela cozinhada no sangue da mãe e tal, ou seja, no sangue da própria galinha, faz o molho, fica aquela coisa escura, porque o sangue é vida. É o sangue que transmite todas as doenças, as enfermidades, através do sangue, porque percorre o combustível do nosso corpo. Aí eu pego e como a carne com sangue. Eu sei que expressamente que a Bíblia fala. Aí eu digo, me dê uma galinha cabidela. Aí eu sei que eu estou indo de encontro à minha consciência. A Bíblia afirma. Mas se eu sou forte para comer uma galinha cabidela e eu quiser comer, aí é problema meu e problema seu. Mas a Bíblia diz, não coma carne sufocada, nem o sangue.
Fuja da prostituição e dos ídolos. Dos ídolos porque eles levavam os animais para as arenas, deixavam nas touradas, que já existia na Espanha há muitos anos. Depois que eles ofereciam aqueles animais aos ídolos, depois levavam de mortos ali na arena, sacrificavam aos deuses da guerra dele e levavam para os açougues e vendiam aquela carne. E eram carnes sacrificadas a ídolos, ou ídolos propriamente dito, da maneira que você quiser pensar. Então, não toque nessas coisas aí, não vá para o lado dos ídolos, da carne sufocada, né, com sangue, e não vá comer uma carne ali recheada de sangue, porque você vai agredir o Espírito Santo, você já está avisado, né? E sangue, carne sufocada de sangue, só isso aqui. E ele repete no versículo, ainda no versículo 29, irmãos. 29, mesmo capítulo 15 de Atos. Que vos abstenhais. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo, não pareceu bem aos apóstolos. Na verdade, no versículo 28, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Olha, o Espírito Santo se agradou, irmãos. Quem sou eu para dizer que é errado quando o Espírito Santo se agrada das minhas convenções? Na verdade, enviamos, versículo 27 do capítulo 15 de Atos. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais de boca vos anunciarão também o mesmo. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e das fornicação. Destas coisas fareis bem, se vos guardardes, bem vos vá. Irmãos, não existe outra prescrição aqui. Leiam a bula. Mas o problema é que a gente não lê a bula, lê a regra, né? Não lê o manual. O manual que está aqui na nossa mão, para que a gente aprenda a conviver. E interessante que Paulo ele vai falando no livro de Atos, ou seja, em Gálatas, né? Ele vai no capítulo 5, ele vai debatendo tudo isso. Ele diz assim: corrieis bem, quem vos impediu que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Ora, isto que vocês estão sendo convencidos de que não pode usar isso, não pode comer aquilo, não pode fazer além do mais, não vem daquele que vos chamou, que é Cristo. Aqui. O que vem daquele que vos chamou e que agradou o Espírito Santo é o que está registrado em Atos, capítulo 15, o verso 28, 29, que eu li lá. E o outro versículo também, que eu li de Atos também, que está, essas coisas, que vos abstenhais dos ídolos, da carne sufocada, do sangue, da fornicação, são essas prescrições. No demais, irmãos meus, não convém mais colocar carga no ombro de ninguém, diz a palavra. Mas o camarada não lê a palavra, o problema é esse. Aí colocam para falar heresia, falar besteira. Leiam o livro de Gálatas. Leiam o livro de Gálatas. Confio de vós. Ele diz: um pouco de fermento estraga toda a massa. Eu queria que fosse cortado aquele que vos anda inquietando. Eu queria que cortasse aquelas pessoas que andam inquietando vocês, ele diz. Olha, bateu forte Paulo, bateu sim, bateu porque ele precisava. Isso é doutrina, é ensinamento da palavra, irmãos. Não é conversa de carochinha. E ele vai. Agora imagine aqui, quando ele falou aos gauleuses, né, que hoje é a atual França, Cilícia, Panfilha, aquela região toda ali. Aí ele chama Tito, a epístola de Tito. Vamos ver o que é que diz a epístola de Tito. Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito. Ele chama Tito, Paulo, servo, primeiro capítulo de Tito, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade.
em esperança da vida eterna, no qual Deus não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. E ele vai dizendo aqui, a Tito, versículo 4, do capítulo 1, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e da do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Que coisa gloriosa, irmãos. Que palavra linda, irmãos. Que coisa tremenda. Que carinho Paulo tinha com Tito. E Tito não era um judeu convertido. Tito era um gentil, era um grego convertido. Tito não tinha obrigação mais nenhuma de se circuncidar. Tito não tinha obrigação mais nenhuma de não conversar com fulano que era pecador. Tito não tinha mais obrigação nenhuma de não comer galinha, de não comer pato, de não comer lagartixa. Pedro queria dar uma de muito santo. O Senhor mostrou a ele por 3 vezes, ele orando, meio-dia, um lençol cheio de aves, répteis, quadrúpedes. E ele disse, Senhor, eu nunca comi, mata e come. A voz dizia, Senhor, nunca comi coisa alguma imunda ou impura. Pedro, mas havia traído Jesus, mentido, nunca comeu isso, mas traiu Jesus. E aí, mentidos que não conhecia Jesus. O sujeito. Aí ele disse que nunca havia comido, já era apóstolo. Cristo já havia morrido e ressuscitado, falecido. Já havia morrido e ressuscitado. Aí mostra ele. Aí pela terceira vez a voz diz, olha, não tornes tu aquilo imundo ou impuro aquilo que eu já santifiquei. Ou seja, vá lá agora na casa de Cornélio, que era um ímpio, era um romano, e pregue a ele a verdade. E ele foi lá e já chegou na casa de Timóteo, ou seja, de Cornélio, o romano, o centurião romano. Quando ele entra, você vai ver lá em Atos, olha, não é lícito um judeu vir na casa de um romano. Olha, já chega pisando na bola outra vez o cara. Imagina o comportamento de Pedro. Se eu fosse Deus, eu dava uma surra naquele cidadão, pode crer. Não faça você, não torne impuro ou imundo aquilo que eu já santifiquei. Quando ele chega na casa de Cornélio, diz, você bem sabe que não é lícito um cidadão judeu entrar na casa de um romano. Olha, um apóstolo dizendo isso, meu irmão. Que não é lícito entrar na casa de um romano para pregar. E um romano mais crente do que ele, Cornélio, pregando, recebendo visão, as esmolas dele, a bondade dele com a casa dele havia chegado ao céu. Deus havia recebido e batizou com o Espírito Santo ali na hora, ele e toda a sua casa. Na verdade, Deus deu arrependimento aos gentios para que conhecesse a verdade, ele diz no final, Pedro. Rapaz, que coisa incrível. Aí, Paulo precisava abrir a igreja em Creta, na Grécia. Quem é que ele manda? Ele manda um fariseu, um judeu, um crente judaizante. Ele manda um crente ligado à lei de Moisés, um crente praticando os rituais da lei antiga. Não, ele manda um incircunciso. Ele manda quem? Um gentio convertido. Quem foi? Tito, filho na fé. Olha, filho dele na fé. A meu verdadeiro filho, segundo a fé comum. Ele diz, meu verdadeiro filho. Olha, ele manda uma carta para Tito, um grego. E ele manda Tito ser o pastor daquela igreja da Grécia, ali daquela região. Aí quando chega lá, Tito, o que é que ele encontra? Um bocado de gente errada. Os próprios filósofos dele, aqui dizia aqui na carta, os seus próprios filósofos diziam que os gregos, eles eram ventres preguiçosos, bestas feras e ruins, desobedientes. Olha, ele diz aqui na própria carta dele, na carta que ele escreveu. Esse era o pessoal que Tito ia tomar conta. Bestas feras, os cretenses. Bestas feras, ventres preguiçosos, ruins, como os vossos poetas disseram. E é verdade disso, ele diz na carta aqui. Também ele mandou Tito, um gentio convertido, para montar uma igreja, mas que Tito fosse ali não para judaizar ninguém,
Não para dizer que barba era pecado, não para dizer que você usar óculos era pecado, você tinha que usar chapéu, porque se você não usasse chapéu você estava no inferno, você tinha que ir de terno, porque se você não tivesse de terno, num calor insuportável, você ia para o inferno. Não, ele não mandou nada disso, ele mandou um gentio. E chegou lá o gentio, ele disse, olha, eu mandei para que você fique aí, você estabeleça presbíteros. Eu mandei você para a igreja aí, para que você, por esta causa, te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei, aquele que foi irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes, porque convém que o bispo seja irrepreensível, como despenseiros da casa de Deus, não soberbo, não iracundo, nem dado ao vinho, nem torpe, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, irrepreensível, santo, temperante. Isso é as qualidades de um presbítero, irmãos. Nosso próximo encontro eu vou falar sobre as condições morais de um presbítero. Despenseiros da casa de Deus, porque tem muito presbítero vagabundo, tem muito nesses 28 anos de crente eu conheci muitos presbíteros relaxados, que não são nem despenseiros, são bagunceiros da casa de Deus, ladrão de dízimos e ofertas, verdadeiras lástimas na casa de Deus, servindo a Deus e mentindo, falando em línguas e pintando e bordando e pregando PT no púlpito e doutrinando a igreja de Deus. Aguardem, porque no próximo encontro eu vou falar desses malucos, eu vou falar desses presbíteros, dessas pessoas que não leem a palavra. Vou citar aqui essas pessoas que não leem a palavra, que pregam besteira, que impõem carga nos outros, que são determinados para dirigir igreja e lá eles roubam, não prestam conta com o seu pastor e são lástimas. São lástimas, são manchas na casa de Deus. Esses verdadeiros, mas não usam barba. Não usam barba. E Paulo pregou bem, irmãos, aos da Galácia. Então eu pergunto a você, será que você, depois de conhecer a Cristo, será que depois de você resgatado, libertos por Cristo, você vai se tornar outra vez escravo? Se submeter ao jugo da servidão? Pense nisso, irmãos. Que nós não tenhamos essa capacidade de julgar as pessoas pelo vestir, pelo comer, por guardar as festas, sábados e lua nova. Tá aí, São João. Se quiser comer pamonha, canjica, bolo, como tudo. Pode trazer canjica, pode trazer bolo, é glória, é tão bom. Munguzá, então, é delícia, irmãos. A minha consciência é pesada, é leve para isso, não peco para isso. Posso pecar em outras coisas, mas no comer, irmão, pode crer. No comer, isso aí, a minha consciência não é fraca. Quem tem consciência fraca come legumes, né? Agora Deus chamou os fortes. Então que Deus, irmãos, nos abençoe. Que Deus nos dê da sua graça todos os dias. Lembre-se, não use dessa liberdade que vocês têm para dar ocasião à carne. Não use dessa liberdade para dar extravasar, dar ocasião à carne. Porque eu conheço tantos que estão na igreja, que falam em línguas, né? Mas no trabalho é conhecido como as coisas mais terríveis, os adjetivos mais terríveis. São irresponsáveis, né? Aquilo que eles administram é mal falado, é mal visto. São péssimos dispenseiros da casa de Deus e péssimos dispenseiros do trabalho deles. O testemunho desse pessoal é péssimo, irmãos.
Chega a dar dó na alma da gente, o nosso coração, de ver esse testemunho dessas pessoas, como presbíteros, sabe? O cara que é presbítero deve ser impecável, irrepreensível na palavra, despenseiros. Ele deve buscar na dispensa, ler, para eu trazer uma palavra dessa, desde ontem que eu medito, eu vou, eu pesquiso, eu peço orientação ao Espírito Santo. Meu Deus, fala comigo primeiro, não deixa me tornar escravo. Meu Deus, deixa eu dar uma palavra boa para quem está começando o Evangelho. O Evangelho é sinônimo de alegria, irmãos. Evangelho é liberdade, é um som festivo. Evangelho não é algema. Algema é onde nós estávamos, lá no mundo, algemados, com as regras. Hoje eu sou livre, irmãos. Eu não preciso mais usar uma corrente de ouro. Se eu quisesse comprar, eu comprava uma corrente de ouro bem grande assim, de prata, uma pulseira de prata. Eu tinha tudo isso. Mas eu fui liberto dessas correntes, eu não uso, é porque eu não quero. Deus me libertou dessas vaidades de ouro. Eu tenho um anel somente de formatura e uma aliança somente, acabou. Eu não uso pulseira, corrente, porque eu não quero. Não é porque, não, porque eu não quero. Eu acho que isso não cabe mais para mim. Acaba com 61 anos de idade, vai estar cheio de cor, parecendo uma Santa Cruz de beira de estrada. Acabou essas coisas para mim. Então que Deus nos abençoe. Que Deus te abençoe, abra os teus olhos. Que você seja uma bênção na mão de Deus. Cada dia que você fale aquilo que Deus colocar na sua boca. Que você abrace o novo convertido. Que você não coloque uma cruz mais pesada do que a que Cristo levou nas costas de um convertido. O fariseu fazia isso. Ele percorria o mundo para fazer um prosélito. E na verdade, quando ganhava aquela pessoa, ele enchia de carga no ombro dela que nem o dedo dele podia mover. Esse era o fariseu. E os judaizantes a mesma coisa. Então que Deus nos abençoe. Tenhamos um bom domingo, um bom final de tarde na presença de Jesus.